Olá, nosso vídeo de hoje é sobre o BDIF, Fundo de Infra do BTG. Bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Esse vídeo, como todos os outros, não é nenhuma recomendação de compra e venda de ativo. Se trata de um vídeo de educação financeira. Então vamos direto ao ponto. O que a gente vai ver nesse vídeo aqui? A gente vai conhecer um pouquinho mais o BDIF, apesar de que esse fundo já é um fundo bastante conhecido, né? O terceiro maior patrimonial em infra da B3. É um fundo grande, né? Tem uma carteira bastante diversificada, que a gente vai olhar com bastante detalhe a carteira dele. Na sequência, a gente vai fazer aquele comparativo de rentabilidade. Então, vamos avaliar como é que está essa precificação do fundo, se é um momento interessante para comprar, se o fundo está pagando bem, como é que está a cota dele, né? Principalmente, como é que foram os pagamentos dele ao longo do tempo, desde o início, né? Como é que ele está em relação ao benchmarking que ele adotou de mercado, né? E qual a situação do fundo presente no presente momento, onde os juros reais estão subindo, né? Então, vamos lá. Começando pela geral do fundo, para quem não conhece esse fundo ainda, esse fundo é bastante conhecido, né, dos investidores. É um fundo para investidor geral, né? Então, veja só, esse fundo ele tem um patrimonial bastante interessante, 753 milhões de patrimônio líquido alocado em debêntures. As debêntures eles são IPCA, tá, pessoal? Basicamente, ele não faz aquele mecanismo de DAP para trocar o indicador para CDI, né? Então, basicamente, ele é IPCA. Ele tem 22 ativos no portfólio. E quanto que é a taxa dele? A taxa patrimonial dele é IPCA mais 7,4. Vocês vão perceber que devido à marcação a mercado, a taxa MTM marcada a mercado dele está mais alta, né, do que isso. Cota patrimonial dele, negociando aí a R$ 90,76. E aqui a última distribuição dele, 1,35. Bem interessante, né? Isso aí daria quase 18% de yield, né? A gente vai ver que esse fundo ele vem realmente pagando bem, vem pagando os yields interessantes. Então, mais informações sobre o fundo, a cota negocia com um pouco de ágio, né, em relação ao patrimonial, R$ 92,00 na presente data desse relatório, R$ 92,50, hoje está um pouquinho mais caro que isso até, né? A taxa equivalente a mercado dele, nessa data aqui, estava em torno de IPCA mais 7 e duration 6,1 anos. Esse é um fundo que ele tem uma liquidez muito interessante, 2 milhões por dia, uma das maiores da B3 nos FIINFRAs, né? Taxa da DM 0,75 e ele cobra aqui um benchmark, caso ele bata o IMAB mais 2, né? Ou seja, o título do Tesouro IPCA equivalente ao fundo, se ele superar isso em 2%, ele cobra 20% sobre o que exceder. Então essa aqui seria a taxa de performance do fundo. Na tabela de sensibilidade, a gente vê aqui, né, a precificação dele negociando 93 em torno de IPCA mais 7 na data desse presente relatório. Vocês vão ver que hoje isso já dá um pouquinho diferente. Com relação à carteira do fundo, então, um detalhe geral, depois a gente vai para o específico, né? Uma carteira com bastante rating bastante bom, como todos os demais fundos de infra, né? Então aqui basicamente tudo acima de A, né? O ponto interessante dele, eu acho também, essa parte de energia, né? Ele tem 23% entre geração e transmissão, saneamento também 22%, então metade do fundo está aqui, basicamente. O restante, telecomunicação, rodovias, né? Iluminação pública, mobilidade e assim por diante. Então, vamos aqui à nossa tabela da avaliação das debêntures do fundo. O que a gente pode avaliar aqui? Então, como a gente viu, o volume dele, 742 milhões de reais de patrimonial, está alocado em debêntures, nessas debêntures aqui. Então, ele comprou debêntures aí de 57, 35, 41 milhões e assim por diante. Então, essas debêntures foram compradas a IPCA a uma taxa de compra. Por exemplo, vou pegar essa debênture aqui de energia da Hélio Vargas como exemplo. Essa debênture HVSP11, a gente vê ela presente também em outros fundos de infra, né? Essa debenture, ela foi adquirida a uma taxa de 8, IPCA mais 8,26, né? E como é que ela está hoje, né? Essa debenture, vocês sabem que a debenture, todo dia, ela é remarcado o preço dela através da marcação ao mercado, né? Então, a taxa dela hoje está IPCA mais 7,54. Está uma taxa mais baixa. O que isso significa se o fundo quisesse, por exemplo, negociar essa debenture, né? Fazer um ganho de capital? Ele ganharia ou perderia, né? Então, essa debenture é uma debenture que tem duration 6,3 anos, né?
Então, a gente usaria uma seguinte regra, né? Por exemplo, como exemplo de mecanismos de ganho de capital. Se o fundo comprou essa debênture IPCA mais 8,26 e hoje essa debênture e debêntures similares estão negociando a taxa de, por exemplo, 7,5, né? Isso quer dizer o quê? Que existe a possibilidade de uma compressão de spread, ou seja, se ele vendesse a essa taxa de 7,54, ele faria uma compressão de 0,72% ao ano. A gente multiplicando isso pela duration do fundo, que é de 6,3 anos, esse fundo teria um ganho de capital de 4,5% na venda dessa debenture, né? Se ele decidisse, tomasse por decisão de vender essa debenture, na qual ele investiu 36 milhões de reais, né? Logicamente, se o fundo carregar essa operação, essa debenture até o vencimento, né? Que vários fundos também fazem isso, né? Ele vai capturar o prêmio ao vencimento, né? Então, são mecanismos de ganho que os fundos de infra estão utilizando. Aqui, logicamente, eu peguei um exemplo onde teve compressão de spread, né? Mas a gente vê os exemplos também, os contra-exemplos, o exemplo ao contrário, aonde você não está vendo compressão de spread, ou seja, pelo contrário, você está tendo um spread crescente nesse caso aqui. Ou seja, nesses casos, ele não poderia fazer esse tipo de ganho por compressão. Normalmente, essa marcação ao mercado aumentada, né, significa uma percepção do mercado de maior risco em relação à debênture, ou seja, o mercado ele não está aceitando pagar a mesma taxa por essa debênture, já está reprecificada a uma taxa diferente, ok? Então aqui a gente fez um exemplo prático aqui, movimentações, né? Ele basicamente vendeu 3 debêntures e ele comprou essa última aqui, a Norte Energia, NTEM 11, né? Então ele comprou ela ao IPCA mais 9,10, uma taxa bastante interessante, né? E ele está carregando essa debênture que tem um duration de 3,4 anos. Então, achei que foi uma compra bem interessante, né, que o fundo fez aqui. Quando a gente avalia aqui novamente o percentual de carrego médio do fundo, né, a gente percebe aqui no final o carrego médio e a duration médio do fundo em se tratando de todas as debêntures, né? Está aqui no final. E aqui o spread dele em relação ao indicador equivalente, NTNB, que está em 2,38. Ok? Então, essa é a carteira do fundo. A gente deu um pouquinho mais de detalhe aqui, viu as áreas onde ela está. Vamos falar um pouco das compras e das vendas que ele fez aqui esse mês, eu achei interessante. E depois vamos direto para o resultado, né? Então, o que ele fez? Vendeu o Enalta, 10 milhões. Ele vendeu essa RS 422, vendeu 5 milhões dela. E aí RJS 14, vendeu 4 milhões. Mais uma aqui da WETE 11, 0,4 milhões. Vendeu isso aqui, ajustou as posições, fez alguns ganhos de capital, né? Basicamente, compressão de spread também. Eles aproveitaram para comprar aumentar a posição nessa Norte Energia que eles já tinham, né? Colocaram mais 3 milhões nelas aqui. Eles acreditam que já vinham acompanhando essa operação e acreditam que ela está com uma relação interessante de risco-retorno. Ou seja, ele comprou uma operação de 9,10 numa empresa que ele considera que é bastante segura, né? Ou seja, ele enxerga que, na verdade, essa debenture ela teria até um carrego mais baixo, né? Que essa debenture está no momento interessante para compra, por isso comprou. Então, o fundo trabalha assim com essa visão de fazer esses ajustes táticos na carteira, né? Para aumentar o carrego médio do fundo, que é esse spread que a gente acabou de ver, né? Que está em torno de acima de 2% da NTNB. Bom, dito isso, né? Vamos um pouco do resultado para entender o que está acontecendo. Então, aqui ele fala que o aumento de juros realmente está impactando o resultado do fundo, mas esse gráfico aqui é o melhor para a gente entender qual que é o atual momento do fundo. Então, o fundo, ele realmente nos últimos meses aqui, o fundo vem pagando bem, na verdade, a gente vai ver aqui nos dividendos dele, né? Mas como todos os demais fundos que são fundos de IPCA puro, né, eles estão sofrendo por 2 fatores, né? Logicamente, pelo o ganho da inflação ser menor, então perceba, o teu fundo, ele é os juros, né? Ou seja, ele vai ser o teu IPCA mais o spread, né? Então a gente tem essas duas componentes, tem os juros e tem a inflação, né? Basicamente o IPCA. Então perceba que no spread aqui, ele vem com um ganho bastante constante, né? Por exemplo, o spread 4,4. Mas devido a
essa deflação que a gente vem enfrentando aqui, por exemplo, em janeiro, em outubro de 2022, a gente enfrentou, perceba que a componente inflação veio só 0,8 nesse mês, onde teve deflação. Então perceba que isso impacta o rendimento do fundo. Novamente, isso impactou aqui também nos meses de julho e agosto, onde a gente teve essa inflação um pouco artificial, mas que veio mais baixa. Ou seja, moral da história, a componente inflação está vindo com menos, apesar da componente spread estar vindo ok, mas o fundo ele teve essa geração que está marcada em verdinho, ou seja, isso ele teve de ganho de capital, na verdade, juros mais inflação, e aqui vem o que está jogando contra, o ganho de capital. O ganho de capital foi negativo, então pesou contra. Por quê? Marcação a mercado. A gente tirando as despesas, vai sobrar no final a rentabilidade por cota, que deu negativa, deu 0,53, ou seja, o fundo não teve lucro nesse mês. Por quê? Esse lucro dele, logicamente, é um lucro que é um balanço um pouco diferente, é uma DRE um pouco diferente do fundo de CRI. Então, esse lucro é sempre comparativo à marcação a mercado. Então, como eu falei para vocês, 0,6% de juros, mais 0,2% de inflação, 0,8% positivo. Mas como a NTNB, o juro real subiu, as debêntures foram remarcadas, isso pesou 1,3% negativo para baixo. Ou seja, o resultado líquido do fundo veio menos 0,6% para baixo, né? Mesmo assim, o fundo utilizou de reservas, então perceba que ele vem distribuindo aqui 1,35, 1,35, 1,25, 1,20, né? Ele vem distribuindo um yield médio aqui desde o início do ano, bem interessante, sempre acima de 14% e agora chegando a 19%, né? Então o fundo passou por esse momento de afundamento aqui, janeiro, fevereiro e março, onde ele pagou 1 por cota, que já é um dividend yield excepcional também, 14, 15. Mas nesse momento aí, o mercado realmente não gostou muito desse dividend yield um pouco menor em relação ao que estava vindo antes, né? Porque o fundo reduziu e o mercado precificou isso aí com o afundamento das cotas, né? Então, quem comprou nessa época e pagou R$ 85 pela cota, parabéns, né? Porque conseguiu um dividend yield on cost excelente. Hoje o fundo negocia a 93,38, então o fundo negocia com leve ágio, né? Como eu mostrei para vocês, esse fundo ele está pagando o dividend yield aqui de 18, 17, 19, né? Então, dividend yields bem interessantes. Até quando ele vai conseguir segurar isso aí? A gente não sabe, porque não tem declarado aqui exatamente qual caixa, qual reserva que ele tem aqui, né? Para estar dispondo essa reserva nos próximos pagamentos, né? Mas o fato é que os fundos estão sofrendo com o aumento de juros reais. O resultado do fundo, desde o início, bastante interessante, né? Ele pagou 28% aqui, com base nesse relatório aqui do mês de setembro, né? Então, 28%, que representaria 2,77 sobre o IMAB anualizado, né? Então, outro ponto bastante interessante, eu fiz o mesmo gráfico aqui, né? Fazendo análise desde o início do fundo, pegando já uma atualização mais recente, né, até o mês de outubro agora. Então a gente está quase fechando o mês de outubro. O fundo, perceba que ele teve uma valorização de rentabilidade real bastante grande nesses últimos meses, porque os dividendos dele foram crescentes. E a cota que vocês viram nessa análise aqui, que estava bastante amassada, a cota também subiu junto. Então, com isso, o fundo teve esse ganho de rentabilidade real, ele faz essa montanha russa, né? Então, no momento em que a cota desceu, ele ficou abaixo do IMAB, e agora ele ultrapassou o IMAB, né, no mês 6 aqui, e ele se mantém acima do IMAB até o presente momento. Desde o início, né, vocês percebam que ele tem essas oscilações, mas no acumulado do fundo, ele vem pagando 31% de rentabilidade total desde o início desse fundo, versus o IMAB, que estaria aí com 18% de rentabilidade total acumulada. Então, realmente é uma excelente remuneração. Então, o que a gente percebeu aqui, vários pontos positivos do fundo, né? O nível de pagamento dele bastante consistente, um dividend yield bastante alto. É um fundo bastante robusto, né? Como a gente percebeu aqui, tem várias debêntures, o carrego dele, principalmente, é um carrego bastante interessante. A gente percebe taxas aqui, né? Até de IPCA mais 9, mais 10, né? Uma média na taxa marcada a mercado de IPCA mais 8,31 no presente momento. Então, a gente percebe que é um fundo que ele tem questão de spread, carrego de carteira bastante interessante, é um fundo diversificado, é um fundo grande, patrimonial alto, bastante liquidez, então é um fundo que realmente é bastante conhecido e negociado na nossa B3, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Bons estudos, fiquem com Deus.